Com a gente aqui ao vivo nos estúdios da TV Pajuçara, a médica oftalmologista, doutora Daniela Lira. Doutora, bom dia, bem-vinda. Como é que está a senhora? Vamos tomar café? Vamos. É a nossa pausa no café, de olho no café também, né? Pois é, vamos fazer as duas coisas. Vamos embora. Doutora, glaucoma, o que é o glaucoma? Ele atinge que público, a partir de que idade? Conta pra gente, bem-vinda. Bem, o glaucoma, ele é bastante importante, daí esse mês de prevenção, porque é a maior causa de cegueira irreversível. Enquanto a catarata é reversível, porque faz-se a cirurgia e resolve, o glaucoma, uma vez que há o dano ao nervo óptico, ele se torna irreversível. Então, o glaucoma, ele normalmente está relacionado ao aumento da pressão ocular, que tem que se deixar bem claro que a pressão ocular não tem nada a ver com a pressão arterial, que as pessoas às vezes confundem isso. E esse aumento da pressão, ele atinge o nervo óptico. Então, com essa compressão ao nervo óptico, vai haver a perda dessas fibras e, com isso, a redução do campo de visão. Doutora, tem como prevenir o glaucoma ou não? E que prevenção seria? Na verdade, o glaucoma, a única forma de prevenção do glaucoma é a consulta com um oftalmologista. Então, a gente, assim, salienta muito. Algumas pessoas, por praticidade, vão, às vezes, à ótica, não é o oftalmologista que faz o exame. Então, não é feito o fundo de olho e a medida da pressão ocular. Então, com isso que se faz o acompanhamento e o diagnóstico precoce. Doutora, a história de medir a pressão ocular é muito importante, porque você vai vendo a primeira vez, mede, demora um pouquinho, mede de novo, continua alta. Já acende para aquele médico que é especialista, que é o oftalmo, só ele pode te dar esse diagnóstico e dizer, vamos investigar. Ou passa já um colírio para tentar diminuir essa pressão. Seria assim inicialmente. Exatamente. Nós temos alguns glaucomas que eles acontecem, que a gente chama de glaucoma de pressão normal, que são pacientes que já têm algum dano ao nervo óptico, mas que a pressão não está tão elevada. Mas a grande maioria, realmente, a pressão do olho já está um pouco elevada e nós temos exames muito modernos hoje em dia para o diagnóstico de glaucoma. Temos os exames que já fazíamos antes, que é o campo visual, exames para avaliar o nervo óptico e também uma tomografia. A tomografia a gente consegue avaliar as fibras do nervo precocemente, antes da alteração do campo visual, antes de qualquer sintoma do paciente. Doutora, o glaucoma, ele não tem cura, mas ele tem tratamento, ele tem controle. Exatamente, isso. O glaucoma, por isso que a gente diz, só é descoberto com exame periódico. Ele realmente tem controle. Hoje em dia, os colírios, eles são muito efetivos para baixar essa pressão. São caros, inclusive, né? São colírios caros, realmente. Já existe um programa do governo federal que realmente reduziu muito a quantidade de cirurgias para o glaucoma. E esses colírios, o importante é ter adesão, porque tudo que a gente usa sempre... E assim, às vezes tem colírios que é uma vez ao dia, outros que é 2 vezes ao dia, tem pacientes que usam 2 colírios. Então, isso daí é que o paciente tem que ter. Como ele enxerga bem, ele tem que ter a consciência. O médico tem o dever de conscientizar o paciente de que é um tratamento para a vida toda, entendeu? Tem que seguir a regra para não ter complicação, né? Exatamente. Agora, hoje em dia, nós já temos realmente algumas cirurgias. Isso é para todo caso ou não? As cirurgias? Não. Alguns casos são indicados, daí depende da lesão ao nervo óptico, depende também da pressão ocular do paciente. E nós temos uma cirurgia mais moderna, que é implante de um stent, porque o que é a pressão ocular aumentada? É quando você produz um líquido, que é o líquido que fica nessa parte anterior do olho. Nessa parte? Exatamente. Existe a parte posterior, que é preenchida por um líquido gelatinoso, que se chama vítreo, que não tem nada a ver com a pressão ocular. Esse fica sempre. E existe um líquido que é produzido diariamente. Nesse cantinho nessa parte anterior do olho, tá? Sim. Então, ele é produzido e é drenado. Então, se tem uma produção exagerada do líquido, ou se essa drenagem está ineficaz, a pressão sobe. Então, essa cirurgia seria o quê? Você colocar um stent que é microscópico de titânio
e aí você coloca no canal onde drena, onde o líquido é escoado. Então ele vai escoar mais e com isso vai reduzir a pressão. Para a gente fechar, doutora, a carga genética pode ter influência direta em se ter glaucoma ou não? Tipo, filho de um pai que tem glaucoma, de uma mãe que tem glaucoma, o filho naturalmente terá? Não, naturalmente assim, não terá porque ele pega a carga genética assim, do pai, da mãe, da família. Mas a gente sabe que a hereditariedade é muito importante em relação ao glaucoma, então a gente sempre avisa, você tem parente com glaucoma, você tem mais chance e tem que ter mais cuidado. Pessoas com diabetes também têm mais chance de ter glaucoma, a raça negra, isso aí já são coisas realmente fatores genéticos. E o Maio Verde, esse mês agora, de combate, né? Isso. Ele serve justamente para isso, para estimular as pessoas a buscarem o médico correto, o especialista correto, que é o oftalmo, só ele, para você saber, eu estou com um problema, é glaucoma, não é? Ou que tipo de problema é? Só o oftalmo e nenhum outro, né, doutora? Exatamente. E só assim, para falar o que aconteceu agora, até em relação à própria pandemia, ficaram muitos pacientes sem o diagnóstico. Esses 2, 3 anos, né? Sem acompanhamento do glaucoma. Então, nesse primeiro trimestre, houve cerca de 4 ou 5 vezes mais casos de glaucoma diagnosticados. Porque, assim, no Brasil existe cerca de 1,5 milhão de pessoas com glaucoma e no mundo 80 milhões. Só que 1,5 milhão, segundo o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, são diagnosticados. Agora, muito maior a quantidade daqueles pacientes que... Tem e não sabe. Não tem e não sabe. Tá ok, doutora. Muito obrigado por ter vindo e volte mais vezes, porque é um tema importante demais para toda a nossa população. Um abraço para a senhora, bom dia, tá? Muito obrigada, foi muito bom dar esses esclarecimentos para a população e eu acho que quanto maior a consciência, menos casos vamos ter graves e o acompanhamento a gente já sabe, não tem cura, mas tem um acompanhamento e podemos preservar realmente a visão para o resto da vida. Tá ok, doutora Daniela, nós que agradecemos a sua presença aqui.